Evangelho de São João, capítulo 10, está escrito: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu quero chamar a sua atenção para 7 características do bom pastor. Em primeiro lugar, Jesus disse aqui que o bom pastor é aquele que entra pela porta. Ou seja, ele não força a porta para entrar. Jesus respeita a nossa posição. Segundo lugar, ele disse que o porteiro abre. Abre o quê? Abre a porteira para que as ovelhas passem e para que o pastor passe adiante das ovelhas. Este porteiro aí é a representação da pessoa do Espírito Santo. Aquele que abre as oportunidades para que você possa ser conhecedor da mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus está dizendo que as ovelhas ouvem a sua voz. É muito interessante que todos aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus, eles permanecem em Cristo. Nunca se desviam, nunca ficam indo de uma igreja para outra, nunca ficam correndo de um lado para outro, procurando uma resposta, procurando uma saída. Mas ele sempre encontra na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. Primeiro, porque não vai encontrar uma igreja totalmente certa. Segundo, porque não vai encontrar nos homens que são pastores, como eu e tantos outros, uma pessoa exatamente correta, certa, do ponto de vista como você quer. A Bíblia disse, ele chama pelo nome, é a quarta característica. Chama pelo nome de cada um de nós. Jesus conhece a tua identidade, Jesus conhece aonde você mora, ele sabe dos teus problemas, ele conhece os teus dilemas, as tuas frustrações, enfim, ele te conhece por dentro e por fora. Em quinto lugar, ele disse que ele, como bom pastor, ele traz as ovelhas para fora. Ele traz para fora de onde? A palavra eclésia significa uma associação de pessoas que são tiradas para fora. Você é tirado para fora deste contexto mundano e entra no reino de Deus. Em sexto lugar, o bom pastor ele vai adiante das ovelhas. Ele segue na frente. Em sétimo e último lugar, as ovelhas o seguem. Se você ouve a voz do Senhor Jesus, siga, porque ele com certeza é o bom pastor. Existe uma outra coisa que eu vou te contar. Quando eu trabalhei como missionário na pré-cordilheira dos Andes, eu encontrei uma situação um tanto parecida com o texto bíblico que está aqui. Encontrei uma senhora pastoreando ovelhas e cabras. E eu me aproximei daquela mulher e entabulei uma conversação com ela. Ela era descendente dos Quichuas. E ali comecei a conversar com aquela mulher e perguntei, senhora, qual a diferença entre pastorear ovelhas e pastorear cabras? E ela me disse, a cabra, ela pode subir aquela montanha bem alta e eu não me preocupo, ela desce. Porque da maneira que ela sobe, ela desce, ela tem autodireção. A ovelha não. Se a ovelha subir a montanha, eu terei de ir buscá-la, porque a ovelha não tem autodireção, ela precisa do pastor. Em segundo lugar, aquela mulher começou a me contar fatos da sua vida cotidiana. Se chegar alguém estranho diante do rebanho, as ovelhas se dispersam, as cabras se juntam e os bodes ficam na frente para defender o rebanho. Mas quando o pastor está perto, está próximo às ovelhas elas não se dispersam. Esta é uma característica interessante. A ovelha ela tem um sentido de proteção quando ela está ao lado do seu pastor. A Bíblia disse,
Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não precisa uma outra coisa, não precisa outra situação, porque o Senhor Jesus conhece você. Ele sabe do que você necessita e ele sabe que você está bem protegido se estiver no seu redil. Eu te convido para fazer parte deste grande redil chamado Igreja de Deus, aonde o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos gestores, nós somos administradores de um grande rebanho que ele deixou sobre a terra. Existem várias denominações, existem várias igrejas, vários rótulos, mas ele virá buscar uma só igreja, a igreja que ele fundou, a igreja que ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te convido para fazer parte desta igreja e você será bem-aventurado. Você será um abençoado, uma abençoada, se você estiver fazendo parte deste redil chamado igreja, cujo pastor principal é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.